gente, estamos aqui mais uma vez aqui, então venho falar aqui dessa importância que é uma agenda. Nós, como cabeleireira, temos que ter agendas, não só agenda no salão, mas também com as nossas prioridades, que seria casa, família, Deus, enfim, prioridades. Então eu sou Raia Oliveira, né? Já sou cabeleireira há mais de 19 anos, né? Sou instrutora também. E aí estamos aqui, né, para ajudar a gente programar, para a gente definir uma agenda, certo? Então, como fazer isso? Para a gente fazer uma agenda, a gente precisa definir prioridades. Quais são as prioridades? Quando eu falo prioridades, né, já vem logo família, Deus, né? Então, tudo isso é prioridade. Só que como a gente está falando de uma agenda da nossa área da beleza, de cabelo, então a gente vai falar assim, agenda cabelo. Mas a minha definição aqui que eu quero falar para vocês é a gente falar do nosso dia. A gente está iniciando fazer uma montagem de agenda. Então, eu preciso o quê? Definir a prioridade. Então, vamos lá. Agenda. Para mim definir minha prioridade, eu preciso do quê? Saber o que é que eu faço todos os dias, certo? Então, vamos lá. Como que eu vou saber? Eu vou colocar aqui. Eu vou dar só um exemplo, não seria que seria hoje, tá? Como seria? O que é que eu faço todos os dias? Então, o que seria prioridade para mim? O que é que eu faço todos os dias? Então, eu preciso entender o que é que eu faço no meu domingo, o que é que eu faço na minha segunda, o que é que eu faço na terça, o que é que eu faço na quarta, o que é que eu faço na quinta, sexta e sábado. Então, eu preciso definir minhas prioridades. Domingo, normalmente o que é que eu gosto de fazer no domingo? Que horas que eu acordo? Então eu gosto de colocar aqui. Que horas eu vou dormir? Domingo, vamos dizer que seria o dia da família, né? É o dia que eu gosto de relaxar um pouquinho, é o dia da família, é o dia que a gente, vamos dizer, tiramos para desfrutar, né? Para descansar. Segunda, eu acordo que horas? Eu acordo às 6 horas? Então, quando eu acordar às 6 horas, eu preciso fazer o quê? Tomar banho, minhas necessidades, tomar café. Que horas eu tenho que estar no salão? Então, eu preciso, para mim montar essa agenda, eu preciso verificar o que eu faço todos os dias. Quais são meus hábitos? Porque em cima do que eu fizer todos os dias, aí eu vou organizar a minha agenda para me fazer a mudança de hábito e para mim colocar também o horário de eu estudar. Por exemplo, eu trabalho das 8 até as 18. E aí, que horário que eu vou para academia? Que horário que eu vou estudar? Que horário que eu vou praticar o curso? Porque eu sou daquele negócio assim, para a gente manter a constância de um estudo, de um curso que você vai fazer, você tem que estudar e colocar em prática. Estudar, colocar em prática. E principalmente nessa área da beleza. Por quê? Porque a gente precisa estudar a parte teórica, mas colocar em prática. Então, eu vou colocar em prática que dia, que horas, que dia que eu tenho. Então, eu preciso colocar a prática. Então, eu preciso definir as minhas prioridades. Então, eu trabalho de segunda a sábado. Então, qual horário eu vou estudar? Qual horário eu vou colocar em prática o que eu estou estudando? Então vamos lá, você começou a fazer um estudo, você começou a fazer um curso específico e aí eu preciso estudar. Mas é aquilo que eu volto a falar para você, tem que colocar em prática. Não adianta a gente só estudar e não colocar em prática. Então, qual o horário que eu vou colocar em prática? Vamos lá. Eu trabalho das 8 às 18. Eu almoço, eu tenho meu horário de almoço. O que eu faço das 6 até as 8? Eu vou para a academia de manhã ou eu vou à noite? De noite, eu trabalho até às 6. Que hora que eu vou jantar? Que hora que eu vou tomar banho? E aí, eu vou estudar? Eu tenho alguma atividade? Eu tenho aula online? Eu tenho o que para me fazer? Que horas que eu durmo? Então, eu preciso planejar isso, tá? E aqui, a sugestão que eu dou para você, em vez de você colocar assim, eu preciso estudar todo dia 1 hora.
Bom, então estude 1 hora, na segunda, na terça pratica, na quarta pratica, na quinta pratica, na sexta pratica, no sábado pratica. É como se você fizesse aqui 1 hora, né? E colocasse aí mais uns 5 horas de prática. Então você começa a ficar bom naquilo que você quer fazer, principalmente na área do cabelo. Aí você me pergunta assim, Rai, como que eu vou praticar se eu não tenho cliente ainda? Como que eu vou praticar se eu estou começando a estudar agora? Gente, para começar a praticar, principalmente quem vai ser escovista, né? Ó, imagina que isso aqui é o secador e isso aqui é a escova. Então você vai praticando. O que seria isso? Praticar a coordenação motora. Ah, eu preciso praticar vendas. Eu preciso aprender a vender. Porque uma ótima escovista, ela tem que saber o quê? Vender. E para você vender, você tem que fazer o quê? Pegar de frente um espelho, fazer de conta que você está vendendo alguma coisa para o seu cliente. Então, é aqui, ó, estudar 1 hora e praticar 5. Esse é a primeira sugestão que eu dou para você. Agora, o que a gente, para montar uma agenda, eu preciso ter o quê? Meta a curto prazo e meta médio prazo e meta a longo prazo. Então, o que eu quero? Eu comecei a fazer um curso e eu estou organizando a minha agenda hoje. Então, daqui a 1 mês, daqui a 4 semanas, eu preciso já estar praticando. Eu preciso, na primeira aula, eu preciso praticar. Então, qual é a média, a meta daqui a 4 semanas? Então, qual é a minha meta daqui a 4 semanas? É começar a praticar? E o médio prazo seria o quê? Daqui a 2 meses. E aí, daqui a 2 meses, será que eu já tenho quantas clientes? E longo prazo, vamos dizer quantas clientes eu preciso ter por mês para mim já começar a trabalhar, a ganhar dinheiro. Então, esse seria o ponto inicial, é você fazer uma média. Uma meta de curto e longo prazo. Vamos lá, para simplificar essa meta. Eu tenho um sonho que eu quero ser uma escovista, uma cabeleireira top e eu preciso montar um salão, tá? Então, eu queria começar por onde? Primeiro, eu tenho que entender do cabelo, entender do negócio, eu preciso comprar a cadeira, eu preciso... Qual é a primeira coisa? Eu preciso comprar um secador, então eu preciso... Isso aqui, gente, tem que fazer parte do estudo, tá? Isso aqui tem que fazer parte do estudo, da meta de você começar a praticar. O que eu preciso ter para mim ter? Uma agenda, é o primeiro negócio que você vai ter, porque aí você vai montar a sua agenda e em cima disso você vai elaborando, e em cima disso você vai definir as suas prioridades. Eu tenho uma meta a curto prazo. O que seria curto prazo para mim? Hoje à noite, o que eu vou fazer hoje à noite? Qual seria meu objetivo de hoje à noite? Tá? O que eu vou fazer hoje à noite? Hoje eu vou estudar? Então é curto, né? E o médio é lá sábado que eu tenho que praticar. Vocês entenderam? Então a gente vai ter que, não vamos colocar um curto prazo daqui a 1 ano não, daqui a 1 ano é longo. Então se a gente começou a fazer um curso, se a gente começou a estudar, vamos colocar isso já, porque o dia tem 24 horas e nós dormimos 8 horas. E o que fazemos das 16 horas? WhatsApp, e aí a gente fica muito no celular, ouvindo muita conversa. E o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Aí vamos estudar um pouco sobre gestão de tempo, gestão do tempo. Para quê? Para a gente entender o tempo. Tá? Eu acordo 6 horas e eu vou dormir 10 horas da noite. E aí eu preciso ter 1 hora para me estudar. Como que eu vou fazer? Aí entra outros fatores que a gente vai ter, outros vídeos que a gente vai falar sobre o fator da procrastinação, né, da preguicinha, da falta de motivação, o que eu preciso fazer. As pessoas que estão ao redor de você vão deixando você desmotivado, diz que você não vai para frente, e aí você se desmotiva. Muito pelo contrário, eu preciso
saber qual é o meu sonho. O que você quer? Então a pergunta é, o que eu quero? E para mim conseguir o que eu quero, eu preciso definir minhas prioridades, eu preciso definir minha agenda. Quando a gente fala em agenda, é muito bom quando você tem uma agenda e fala assim, amanhã é tal dia, amanhã 11 horas eu tenho um médico. E aí? E por que não colocar isso na vida? Amanhã, 11 horas, eu tenho um curso, eu tenho que tirar 1 hora por dia para me estudar. E eu tirei 1 hora para me estudar e 5 horas para me praticar, mesmo que seja na coordenação motora, mesmo que seja de frente ao espelho, para você ver como que você está sendo, como que você vai se tornar uma profissional com mais eficiência e principalmente com mais constância. Quando eu falo que uma agenda e manter a constância é manter uma agenda assim direcionada, trabalhada, porque se você colocar na cabeça muitas coisas, né, nosso dia a dia, a gente vai deixando para trás. Então, quando a gente coloca numa agenda, anota, a gente mantém a constância, porque quando você olha lá, você vê, uau, eu fiz isso, uau, e por que não no final de cada dia, dá uma nota para você, uau, hoje eu fui 10 porque eu fiz tudo. Eu realizei, no final de cada dia, coloque lá, vitória, hoje eu fui vitoriosa. Sabe? Olhar também uma recompensa para você. Uau, hoje eu fui vitoriosa. É para isso que serve uma agenda. É para quando a gente olhar assim no dia e olhar assim no final. Eu sempre gostei de ter agenda e aí eu gosto muito quando chega no final do ano, eu falei, uau, como aconteceu coisas esse ano. E aí a gente pode até fazer uma regressão do quanto a gente cresceu, do quanto a gente deixou de crescer. Isso é a finalidade de uma agenda. Ok? Então, lá no final desse vídeo, na descrição desse vídeo, tem um PDF com alguns modelos que a gente vai estar colocando. Esse é um assunto que a gente sempre vai estar falando. Esse aqui é o básico que você vai iniciar com o que você está fazendo, para depois você fazer grandes mudanças. A gente pode depois fazer vídeos mais eficientes, né? Mudanças de hábitos mesmo. Como que eu vou fazer um hábito? Como que eu vou colocar isso aqui para estudar? Como que é um hábito? 6 dias, 21 dias, 66 dias. Então, como que eu vou definir meu hábito para mim sempre ter esse hábito de ler um simples livro, tá? Então, vamos fazer isso, pequenas mudanças, ok? E começa a seguir a gente porque a gente tem muito conteúdo, tem muita informação que na realidade eu aprendo e a gente troca as informações. Valeu!